Por muito tempo, a ciência achou que o nosso sistema nervoso não se modificava depois do seu completo desenvolvimento. Tá, o que isso quer dizer? Os cientistas achavam que as lesões seriam permanentes, né, se o ser humano sofresse ali algum acidente, e que as células não se reorganizavam. Pois a ciência estava muito que da mal informada. Por quê? O nosso sistema nervoso tem sim muita capacidade de se reorganizar e se moldar em resposta às alterações do ambiente. A neuroplasticidade ou a plasticidade neural é justamente a habilidade que os nossos neurônios têm de se modificar ou de reestruturar os nossos circuitos neurais. Muita gente acha, eu inclusive achava isso quando eu tava começando a estudar, que a neuroplasticidade só acontecia quando acontecia alguma lesão, né, na nossa cabeça. Mas não, ela acontece o tempo todo, desde o nosso nascimento até agora. Na verdade, tem vários tipos de neuroplasticidade, né, e eu vou contar aqui um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Podemos dizer que a neuroplasticidade acontece em 3 estágios da nossa vida: no desenvolvimento, na aprendizagem e, claro, numa lesão. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a fase do desenvolvimento. Quando a gente ainda é um embriãozinho, que a gente tá lá na barriga da nossa mãe, se formando, as nossas células passam por um processo que chama diferenciação celular. Essa diferenciação celular é quando uma célula se torna uma célula especializada para fazer uma determinada função. O neurônio nada mais é que uma célula especializada. A gente tem vários tipos de células no nosso corpo, mas algumas células são especializadas. Por exemplo, tem a célula, que é uma célula ali indeterminada, ela passa por esse processo e se torna um neurônio. Outra célula vai lá, se torna uma célula especializada, né? Ela evolui e se torna uma célula da glia, que é diferente ali do neurônio, bem diferente, inclusive. Eu posso fazer um vídeo falando sobre o sistema nervoso central, periférico, enfim, é muito amplo esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre o neurônio, então posso fazer um vídeo sobre isso, falando mais a fundo sobre os neurônios e as células da glia. Bom, basicamente, o neurônio foi feito para receber ou enviar uma informação. Como eu tinha explicado, né, o neurônio ele passou por esse processo de modulação, né, celular. Olha a plasticidade aí. E ela é responsável por essa reestruturação celular, ou melhor dizendo, essa modificação estrutural. Tá, o segundo que eu falei é sobre a aprendizagem. Esse tipo de neuroplasticidade está acontecendo o tempo todo, inclusive agora. Se você nunca ouviu falar sobre neuroplasticidade, seus neurônios estão aí criando novas conexões. Então, se você aprende alguma coisa nova, um caminho novo, seus neurônios estão ali a milhão fazendo conexões. Ó, a gente, né, estamos fazendo aqui, precisamos entender isso daqui. E quanto mais você tá vendo aquilo, mais esse caminho, digamos assim, que o neurônio tá fazendo, ele vai ficando mais forte. Por isso, né, que lá na escola os professores falam, olha, você tem que estudar pra prova e não sei o quê. E aí, quanto mais você estuda, mais você vai entender aquela coisa, mais os seus neurônios que estão fazendo aquele caminho vai ficar mais forte e você vai guardar aquilo, mas também depende muito da sua memória, né? Se realmente aquilo interessa pra você, se você tá usando aquilo, mas isso que tá tudo ligado, né? Aqui dentro da nossa cabeça, ou melhor dizendo, dentro do nosso encéfalo, né? Tá tudo ligado. Então, tem muito a ver com a plasticidade, tem a ver também com a questão da memória, a frequência com qual a gente exercita, né, aquilo. Eu vou falar um pouquinho, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas também memória é um assunto muito legal que dá pra conectar aqui nesse vídeo, mas se eu começar a falar de memória vai ficar muito longo. Bom, então eu já vou falar do último que eu citei, né, que é depois de uma lesão neural, que eu espero que a gente não sofra isso, né? Mas, se necessário, vamos entender aqui um pouquinho como que acontece. Bom, dependendo dessa lesão cerebral que a pessoa, né, passa, por exemplo, um acidente de carro, pode ser que, dependendo da pancada, da lesão, do que acontecer ali, pode ser que aquela lesão corte as conexões entre os neurônios ali.
Mas, graças à neuroplasticidade, é possível que haja uma reorganização ali daquelas células. Por exemplo, se uma pessoa perde a memória ou o movimento, essa pessoa consegue resgatar essas habilidades. E claro que não é do dia para a noite que a plasticidade acontece. Ela tem que ir se desenvolvendo, né, com o tempo. E claro, de uma ajuda especializada, de fisioterapeuta, no caso, se ela perdeu o movimento, ela precisa de um fisioterapeuta para estar ali exercitando sempre, um neuropsicólogo, né, para cognição, memória ajuda bastante, fono e várias outras especialidades, né, é sempre um trabalho multidisciplinar, né, dos profissionais que vão acompanhar aquela pessoa. Mas, infelizmente, não é todo o caso que a gente consegue fazer essa plasticidade, tá? Bom, aproveitando que a gente tá falando sobre reabilitação, eu quero trazer uma curiosidade sobre o crescimento axonal. Mas antes de eu falar, né, sobre o crescimento axonal, a gente precisa entender aqui o que é um axônio. O axônio, ele é uma parte do neurônio, né? Ele é o corpinho do neurônio. Eu vou deixar aqui uma imagem, né, de um neurônio. E é por ele que as informações passam. Ou seja, ele que é responsável por fazer essa trajetória de um impulso nervoso. Bom, como eu falei lá atrás, tem muita coisa para falar do neurônio. Se você quiser saber mais, coloca aqui no comentário. Se você quer que eu faça um vídeo sobre o neurônio, que é muito, muito legal. Eu adoro falar sobre neurônio, célula da glia, você já percebeu, né? Então, deixa aqui embaixo se você quer que eu fale, ou até mesmo outro assunto, alguma palavra que eu falei aqui, talvez, se eu não saiba, eu vou pesquisar e vou trazer aqui. Agora que você tem noção do que é um axônio, em alguns acidentes pode haver o rompimento desses axônios, como eu já havia comentado aqui. Porém, o nosso corpo, ele consegue promover novos brotos axonais, ou também fazer com que esses axônios cresçam por conta da neuroplasticidade. É tipo uma regeneração causada por algumas proteínas. Uma delas é a neurotrofina 3, a NT3, ou a NGF, que é uma sigla para Nerve Growth Factor, ou seja, fator de crescimento do nervo. Essas proteínas são importantes para o crescimento, para a manutenção e para a sobrevivência de determinados neurônios. Tá, e o que estimula, né, a neuroplasticidade? Bom, acho que, na minha opinião, é a necessidade de algo. Um estudo feito por um cientista chamado Pasquale Leone mostra claramente que o nosso cérebro tem total capacidade de se adaptar. Tá, e o que ele fez? Ele pegou um grupo de pessoas, vendou essas pessoas, ou seja, essas pessoas passaram dias sem ver nada, elas tinham que viver como cegas. Aí elas tiveram que aprender a ler em braille, a se locomover ali de acordo com a audição, né, que é realmente muitas pessoas que não conseguem enxergar, acabam se adaptando ali ao ambiente. Então, a audição fica um pouquinho mais apurada, né, o tato, enfim. E passado algum tempo, esse cientista, ele fez uma ressonância magnética nessas pessoas. E aí ficou comprovado que o córtex visual passou a ser ativado por meio da audição e do tato. Muito louco, né? Ou seja, graças à neuroplasticidade e às necessidades, né, dessas pessoas. Na verdade, é mais as necessidades do que o próprio ambiente, né? Mas a influência do ambiente também estimula. Ou seja, o ambiente terapêutico, ele deve fornecer condições adequadas para o aprendizado ou reaprendizado de acordo com a necessidade de cada pessoa. Que foi o que eu tinha comentado lá quando a pessoa sofre, né, algum acidente e acaba comprometendo alguma função motora. O fisioterapeuta, né, precisa ter ali um ambiente que ajude essa pessoa a poder evoluir ali e assim fazer, né, essa neuroplasticidade, né, para ela conseguir movimentar de novo aquele determinado membro que ela tinha perdido. Aquele determinado membro que ela tinha perdido a capacidade de movimentar. O estado emocional também da pessoa acaba influenciando um pouco também a neuroplasticidade. O nível cognitivo também influencia, viu?
Por exemplo, uma pessoa com um QI mais elevado, ela tende a responder mais rápido às reabilitações, caso ela passe, né, por uma lesão ali cerebral. Teve um caso de uma psicóloga, né? Eu tava fazendo um curso e ela relatou um caso, eu achei muito legal. Um rapaz, né, ele sofreu um acidente de carro, acabou lesionando, né, uma parte, né, do cérebro dela e acabou comprometendo algumas funções, tanto de memória, de motora também, acabou influenciando. Só que a evolução dele foi muito rápida. Claro, né, como eu falei, não é do dia pra noite, mas como ele tinha um QI muito elevado, acabou sendo muito rápido esse processo de reabilitação dele. Então, esses fatores que eu citei acabam interferindo, né, nessa evolução da plasticidade, né? E, consequentemente, também, se ela precisar, né, de uma reabilitação, interfere na reabilitação neuropsicológica dela. As vantagens de você estimular o seu cérebro é um resultado a longo prazo. É comprovado que pessoas que fazem exercícios, que se alimentam bem, que estimulam o seu cérebro com frequência, tendem a conseguir fazer a neuroplasticidade com mais facilidade. Em casos de acidentes ou de alguma doença como o coronavírus, né? Isso é ótimo, né? Porque uma pessoa que tem, né, fazem, né, todos esses exercícios que eu citei, ela é menos penalizada, digamos assim. Eu não sei se vocês já ouviram relatos, né? Eu, por exemplo, eu ouvi, né, de pessoas que pegaram o Covid, que testaram positivo, né? Elas falaram que depois que pegaram o Covid, a memória ficou muito ruim, esquecem das coisas com facilidade, se cansam, né, mais rápido. Parece que alguma coisa ali não voltou ao normal. E é aí que a neuroplasticidade pode ajudar essa pessoa a se reabilitar, né? E como que a gente pode estimular a neuroplasticidade? Desafiando a sua mente. Ah, Carol, mas como que faz isso? Aprendendo coisas novas, seja ela motora ou física. Por exemplo, eu vou deixar aqui alguns exemplos. Aprendendo alguma receita para fazer alguma comidinha diferente, fazendo exercícios físicos ou novos exercícios físicos. Às vezes você já tá acostumado, vai pra academia, faz musculação e tal. Faz uma natação, joga vôlei, futebol, aprende alguma atividade física diferente. Pilates também é muito legal, a costurar, ou até uma atividade intelectual. O que é uma atividade intelectual? Algum jogo que você precise pensar, como xadrez, dama, algum jogo de estratégia. Ler também ajuda muito. E aprender algum idioma também, muito legal. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, no YouTube tem um monte de coisa que você consegue fazer só com o celular. Se você tá conseguindo assistir esse vídeo, você consegue aprender alguma coisa nova, sim. Um idioma, que tem um monte de aula online de graça. Yoga, pilates, exercício. Tem também aqui no YouTube, também aula gratuita. Inclusive, eu faço isso, eu coloco no YouTube e fico assistindo um monte de aula. A leitura também. Ah, se você não puder comprar um livro, tem um monte de PDF no Google também. Só você digitar lá o livro que você quer, PDF. E aparece o PDF também do livro que você estiver procurando. Talvez, né? Se não tiver, procura outro livro, procura outra atividade pra fazer. Mas dá pra fazer, é acessível. O céu é o limite aqui. Você precisa exercitar alguma coisa. Como eu falei, motor, intelectual, física, alguma delas dá pra fazer, né? Seria legal fazer todas em conjunto, né? Pegar um pouquinho de um pouquinho da outra e um pouquinho da outra e fazer ali um emaranhado de novos aprendizados, né? Mas a gente pode começar de pouquinho em pouquinho, né? Eu já ouvi também pessoas falando, ah, mas eu sou velho pra aprender isso, ah, mas eu sou velho pra fazer aquilo. Cara, a neuroplasticidade tá aí pra provar que não tem limite. Começa com uma coisa simples, sabe? Uma receita, uma costura, sei lá, uma coisa que você goste. E você tenta, né, intercalar ali com a atividade que você gosta, uma coisa que você gostaria muito de aprender, que é nova. Junta e você vai estar se divertindo e exercitando a sua mente. Nós somos seres adaptáveis, então seja como seu cérebro. Se adapte. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Ficou bem objetivo o assunto, né? Tem muita coisa ainda para falar.
mas eu posso trazer, né, futuramente outros vídeos falando sobre esse assunto, né, da neuroplasticidade, ou outros também. Então, se você gostou, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você gostou, curte aqui. Se você achou que faltou alguma coisa também, me conta aqui, e aí talvez eu trago em outros futuros vídeos também, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até mais!